Olá pessoal, vou dar continuidade ao assunto da semana passada. Então, nós introduzimos o Present Continuous, certo? Presente contínuo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de frases no presente contínuo. Então, aqui nós temos uma frase afirmativa, uma negativa e uma interrogativa. Nós já trabalhamos com esse tipo de estrutura antes, ok? Não no present continuous, mas, por exemplo, no simple present, a gente já viu isso. Como passar uma frase afirmativa para a forma negativa e interrogativa, né? Já vimos isso. Então, assim, vocês vão ver que as regras, elas se repetem muito, que a gente vai ter uma variação de palavras, de vocabulário, mas a regra, ela é a mesma. Por exemplo, aqui nós temos uma afirmação, né, que é a seguinte: She is preparing the dinner. She is preparing the dinner. Ela está preparando o jantar. É uma afirmação. Então é muito simples dizer que ela não está. É só colocar o está, né, que é o is, na forma negativa. Vai ficar isn't. É possível também escrever separado. Is not. O is e o not separado, que é o não, né, aquele N-O-T. Mas é mais simples usar a forma contraída. She isn't preparing the dinner. Ela não está preparando o jantar. E se eu quero fazer uma pergunta, né, em inglês sempre tem uma regra que, além de colocarmos uma interrogação no final, então se você comparar a pergunta com a primeira frase, com a afirmativa, você vai ver que é a mesma frase, só que com uma interrogação no final. E esse is veio para o início da frase, certo? Então, ficou, ao invés de she is, ficou is she. Is she preparing the dinner? Ela está preparando o jantar, certo? Então, temos aí uma frase afirmativa, uma negativa e outra interrogativa. É sempre interessante a gente comparar com a primeira, o contrário. Comparar a segunda com a primeira e depois a terceira também com a primeira. Qual é a diferença da negativa para a afirmativa? A presença do not, né? O is, que eu transformo em isn't. Se for o are, né? Aquele are, are, vai ficar aren't. Da mesma forma, eu boto o N apóstrofo T, né? E qual é a diferença da terceira, né? Da interrogativa para a afirmativa? Além do uso da interrogação no final, teve uma mudança de posição de palavras. Então, o is ficou antes do pronome she, né? Do sujeito she, que significa ela. Outras, né, possibilidades de perguntas. Porque o que a gente tem aqui é uma pergunta. Uma frase interrogativa nada mais é do que uma pergunta, né? Tem uma interrogação no final. Ela está preparando o jantar? Esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta direta que eu posso responder simplesmente com sim ou não. Yes or no. Certo? Então, esse tipo de frase que eu pego assim uma afirmativa e transformo numa interrogativa, né, trocando essa posição de lugares aqui, é um tipo de pergunta que eu consigo responder com sim ou não. Já essas perguntas que começam com palavras, por exemplo, como what, que é o que, e outras também, como quem ou quando, que são palavras até parecidas com what, né, que começam com WH, né, até uma classe especial de palavras, né, são pronomes interrogativos. A gente também tem isso em português, né, seria o quem, o quando, né. Em português é muito comum que essas palavras comecem com o que ou, né, como quem e quando, qual. Já em inglês é WH, como what, who, when, né? Que seria justamente isso em inglês, tá? O quem, o que, quando. Então, what is she doing? O que ela está fazendo? Essa é uma pergunta ainda no present continuous, porque eu estou perguntando o que ela está fazendo agora, doing, né? Tem ing aqui, ó, eu tenho o verbo de ligação, que é o is, e tem o ing, né? Ele não está do lado do verbo do ing, como é comum, porque como é uma pergunta, esse is, ele ficou antes do she, né? Se não tivesse esse what, seria uma pergunta direta. Seria, ela está fazendo, aí precisaria de um complemento, né? Mas aqui é o que ela está fazendo. O que ela está fazendo? Então, como é que a gente pode responder? Então, vocês vão ter que aprender como responder perguntas como essa. A gente já viu como é que é o verbo assistir. Em inglês é o verbo watch, né? Então, se eu observar aqui na própria pergunta, eu já tenho alguns elementos para dar a resposta. Então, what is she doing? O que é que ela está fazendo? Então, eu vou dizer, ela está assistindo TV. Então, seria she, né? Que é o ela em inglês.
Está, como é que é está? É o is. Então, na ordem, na minha resposta, eu vou usar o she, depois o is. Ela está fazendo o quê? Assistindo. Eu vou pegar o verbo watch, que é o verbo assistir, que nós já vimos várias vezes desde que estudamos, né, o presente no trimestre passado. Só que agora a gente vai usar ele com ing. E a palavra TV, né, que é TV, que assim é até opcional, você pode dizer só ela está assistindo, né? Mas para ficar uma frase mais completa, ela está assistindo TV. Então temos aqui, olha, a resposta. She is watching TV. Não é nada de difícil, né? Então, what is she doing? O que é que ela está fazendo? What is she doing? She is watching TV. Ela está assistindo TV. Já uma pergunta direta, como eu falei para vocês, são essas perguntas que começam, por exemplo, com is, certo? Que não começa com essa palavra que eu mostrei lá para vocês, com WH, what, que é o que, né? Quando eu pergunto o que, quem, como, eu não tenho como dizer sim ou não. Quando eu pergunto o que ela está fazendo, não dá para dizer sim, não tem como eu tenho que dizer o que ela está fazendo. Ela está assistindo TV. Agora aqui é uma pergunta direta. Is she watching TV? Ela está assistindo TV? Sim ou não. Dá para responder tranquilamente, né? Sim ou não. Certo? Como ela está, a resposta adequada vai ser yes, certo? E aí, para ficar uma resposta mais completazinha, bota vírgula, she is. Ela está. É o que a gente chama de resposta curta, certo? Em inglês, yes, she is. So, is she watching TV? Yes, she is. Sim, ela está. Aí eu posso fazer outra pergunta direta. Is she sleeping? Tem a mesma imagem, né? A menina está fazendo o quê? Assistindo TV. Mas a pergunta é, is she sleeping? Ela está dormindo? Não, ela não está, né? Então, resposta negativa, no, she isn't. Então, essas duas respostas que eu apresentei para vocês por último são respostas curtas. Então, quando a gente fala de respostas curtas, serão essas respostas que começam com sim ou não, depois vem uma vírgula, depois você vai repetir a pessoa, né? É lógico que essas respostas elas vão variar de acordo com a pergunta. Eu estou perguntando sobre ela, na resposta é ela. Se eu perguntasse sobre ele, que é he, na minha resposta seria ele. Se eu perguntasse sobre eles, né? Se fossem várias crianças, elas, as crianças, eu usaria a palavra elas no plural, né? Que é they. Aquele TH é Y, they, né? Então, obviamente, vai ter a ver com a pergunta. O que eu quero dizer é que você, olhando a pergunta, você já tem elementos para dar a resposta, certo? Então, resposta positiva, yes, she is. Resposta negativa, no, she isn't. E já em perguntas que não são diretas, que vão começar com esse what, eu não tenho como responder sim ou não. Então, eu terei que dizer o que a pessoa está fazendo. Então, no caso, né, nessa situação, she is watching TV, right? Passando um pouco mais para frente. What is he doing? O que ele está fazendo? He is sleeping. Tá vendo a mesma regra? O que ele está fazendo? O que mudou aqui? Porque ao invés de ela, né, eu tenho ele. Então, na minha resposta eu botei, olha, ele está dormindo. Passando agora para um assunto muito fácil, que são os demonstrative pronouns, pronomes demonstrativos em inglês, que são essas palavrinhas, né? São 4, na verdade. É o this, o that, o this e o those. Observe que cada uma delas está acompanhada de uma palavra, de uma figura, aliás. Se você olhar o this, né, você tem uma mão apontando para uma coisa que está perto, é uma maçã. É só uma maçã e está perto. Já o that, aqui você também só tem uma maçã, está longe. Então, seria o que a gente, né, chamaria em português de isto, certo? Isto ou esta, né? Se eu estou falando da maçã, esta. E aquela, porque eu estou longe. Mas eu também posso ter mais de um objeto, mais de uma coisa, então eu tenho que falar estas maçãs, né? Quando eu estou perto. E se eu estou longe, eu vou dizer aquelas, certo? Aquelas maçãs. Então, aqui está um resumo, né? Então, this is an apple. Isso é uma maçã, né? Na verdade, pode ser isso ou isto, né? Porque em português a gente tem uma variação maior. A gente tem o isso e o isto, né? O isto é bem para perto, o isso é quando está mais ou menos perto. Mas em inglês não tem isso. Só tem para perto e para longe. Então, né? Por isso que eu posso chamar de isso ou isto.
Então, this is an apple. Isso é uma maçã. Se está longe de mim, eu vou dizer aquilo é uma maçã, né? Ou então aquela é uma maçã. Então, ao invés de usar o this, com som de E, certo? This, que tem muita gente que fala this, mas não é this, é this, né? Nem cheese, cheese é queijo em inglês. É um som mais parecido com the, que parece com um D e um Z, mais ou menos ao mesmo tempo, né? E aqui o som do I é E, this, ok? This is an apple. Isso é uma maçã. Agora, aquilo é uma maçã, that. That is an apple. Aquilo é uma maçã. Mas se eu tenho mais de uma maçã, né? Agora eu vou para o plural. Então, eu vou dizer que, né? Estas, né? Ou então aquilo são maçãs, no plural. Então, o this se transforma em these. É isso mesmo, onde você tem E, o som vai ser parecido com I. Então, isso aqui você pronuncia como this, e esse aqui, que é o these. These are apples. Essas são maçãs. E se eu tenho vários objetos longe, ou frutas, ou seja o que for, vou dizer aquilo, né? São maçãs, né? Em inglês a gente não tem plural para aquilo, né? Mas a gente tem para aquele e aquela. Pode ser aqueles e aquelas, né? Aquelas são maçãs. Perceba que como aqui é singular, né? É este para perto, aquele para longe ou aquela, eu uso esse, vezes, porque isso é, ou aquilo é. Mas quando eu estou usando o plural, né, que são estes e aqueles, ou estas e aquelas, eu vou usar o are para dizer que estas são maçãs, são, e aquelas são maçãs, certo? Então é muito fácil. Então vocês vão resolver um exercício semelhante a este, onde vocês vão ter que observar justamente as imagens. Vocês vão ter que observar se aquele objeto ou pessoa, certo, ao qual eu estou me referindo está perto ou longe, mas também vão ter que observar se é um ou mais de um, ou seja, se é singular ou plural. Se eu tenho um objeto bem perto e é só um, eu uso this. Se eu tenho um objeto, né, longe, é um só, mas é longe, eu uso o quê? O that. Se eu tenho um objeto, se eu tenho mais de um objeto longe da mesma forma, eu vou usar o plural do that, que é those, né? Aquelas maçãs. E aí, se eu tenho vários objetos, várias maçãs, né? Seja, várias pessoas, né? Também podem ser. Perto eu vou dizer estas pessoas ou estas maçãs. Aí eu vou usar o these, ok? Então, por hoje é só.